Hoje nós iremos estudar as funções sintáticas dos pronomes relativos. Certo, turma do 9º ano e amantes da nossa língua portuguesa. Vamos que vamos! Antes, iremos relembrar o conceito de pronome, tá? Pronome é o termo que substitui ou acompanha o substantivo, relacionando-o às três pessoas do discurso. Exemplos: Deus é amor, logo, Ele me ama. Ele quem? Deus. No caso aqui, nós temos um pronome pessoal do caso reto, substituindo o substantivo Deus para que a frase não fique repetitiva. Lembra que a função do pronome é evitar a repetição? É um elemento de coesão? Portanto, nesse caso aí, o pronome, ele substitui o substantivo próprio Deus. Segundo exemplo, minha Bíblia é nova. Bíblia é substantivo, sendo antecedido por um pronome possessivo. Então, remetendo ao conceito escrito acima, certo? O pronome é a palavra que substitui, nós temos ele substituindo Deus, ou acompanhando o substantivo. No caso, minha acompanha, minha pronome possessivo, acompanhando o substantivo Bíblia, ok? Então vamos relembrar também quais são as pessoas do discurso. Nós temos a primeira pessoa, que é denominado emissor, a pessoa que fala. Por exemplo, eu estou falando aqui a vocês. Eu, pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do singular. E tem o nós, primeira pessoa do plural. Segunda pessoa, denominado receptor, aquele que recebe a informação, no caso você que me escuta neste exato momento. A pessoa com quem se fala, no caso seria o tu, no singular, ou vós no plural. Também podemos usar o você, né, muito usado, no pronome de tratamento você, em substituição ao tu, ok? Então nós temos o tu, ou você, vós ou vocês, certo? E a terceira pessoa, que é o assunto, de quem se fala, do que se trata, tá? Ele ou ela no singular, eles ou elas no plural, certo? Pois bem, chegamos ao pronome relativo e vamos conhecê-lo profundamente agora. Então, o pronome relativo é aquele que retoma um termo antecedente para que não haja repetição. Ele é um conectivo, conhecido como elemento de coesão, que liga duas orações. E por que se chama relativo? Por que se chama pronome relativo? Porque ele se relaciona com um termo que o antecede. Esse vocábulo relativo é oriundo do latim relativo, certo? Vejamos essa observação interessante. Já perceberam que o pronome relativo mais usado é a palavra que? Os demais são. Nós vamos falar mais sobre esse que um pouco mais para frente. Os demais pronomes relativos são da turma dos variáveis. Variável, só retomando aí esse conceito, é a palavra que muda, flexiona, geralmente quanto ao gênero, número ou grau, tá? E ou, no caso. Nós temos aí os masculinos, o qual, os quais, cujo, cujos, quanto, quantos. Os femininos, a qual, as quais, cuja, cujas, quanta, quantas. Da turma dos invariáveis, olha, nós temos um prefixo negativo, o in, certo? Ou seja, não é variável. Lembra lá do praia imprópria, ou seja, não é próprio. Incapaz, não é capaz. Só para
lembrarmos aí o conceito da palavra invariável, tá? Então, aqueles que não mudam, não flexionam, nós temos aí o que eu já havia dito que é a palavrinha mais usada, né, nas orações, quem, onde, como e quando. Captaram? Veja só que legal esse exemplo aqui. Nós temos duas orações, a Bíblia é o livro, duas orações independentes, né? Você deve ler o livro. Agora vamos transformar essas duas orações em uma só, com dois períodos, empregando o pronome relativo que é a palavra mais usada, lembra? O quezinho. A palavra aí no caso, que palavra, o que, ó, deu uma escorregada. A Bíblia é o livro que você deve ler. Eu ia gravar de novo, né? Mas dizem que às vezes é legal deixar uns momentos aí de falha nossa, né? Então vamos lá. A Bíblia é o livro que você deve ler. Então transformamos duas orações independentes aí, tá? Em uma oração só com dois períodos. Temos a oração principal, a Bíblia é o livro, e a oração subordinada adjetiva, sendo introduzida aí pelo pronome relativo que nós iremos falar sobre as orações subordinadas adjetivas em outra videoaula. Então, isso aqui é só um prelúdio do que está por vir. Procurem memorizar direitinho todo esse conceito de pronome relativo, tá? Então, no exemplo acima, o pronome que retoma o termo o livro da primeira oração, evitando assim a sua repetição, ó. Teve até uma rima aí, oração com repetição. Valeu? Atenção, atenção, atenção. Cuidado, não se confundam com a palavra que, tá? Não se confunda com a palavra que. Ela é uma palavrinha complicada, os próprios gramáticos, né? Eles trazem que ela é bem complicadinha, bem difícil de se analisar na língua portuguesa em virtude de seus múltiplos valores e funções sintáticas. Então precisamos prestar muita atenção, tá? Ela pode pertencer a várias classes gramaticais. Depende do contexto de como ela vier na frase, na oração, ok? Vamos nos ater aí a dois contextos distintos para não fazermos confusão, né, com dois tipos de oração aí. No primeiro caso, a oração subordinada substantiva, que é introduzida sempre por uma conjunção integrante. Lembra o sentido da conjunção? Ela funciona como uma ponte, né, ligando a oração principal à sua oração subordinada, ok? Então, a esperança é que a fome não exista mais no mundo. Qual é a nossa esperança? É que a fome não exista mais no mundo. Então nós temos aí o quezinho, tá? Ligando uma oração a outra. Portanto, se trata de uma oração subordinada substantiva. Vocês poderão relembrar acerca das orações subordinadas substantiva em outra videoaula, certo? Agora, nesse segundo contexto, nós temos os alunos que não estudaram foram reprovados. Temos um pronome relativo introduzindo uma oração subordinada adjetiva restritiva. Lembrando que o pronome relativo tem a função aí de evitar repetição de termos. No caso, nós temos os alunos não estudaram, os alunos foram reprovados. Nós temos duas orações distintas, tá? E vamos transformá-las em uma oração com dois períodos, tá? Então nós temos aí período composto por subordinação, certo? Introduzida por um pronome relativo que retoma o termo os alunos. Recapitulando, primeiro quezinho aí, conjunção integrante, introduzindo uma oração subordinada substantiva, conjunção ligando a oração principal à sua oração subordinada, e no segundo contexto, no segundo exemplo,
nós temos o pronome relativo introduzindo uma oração subordinada adjetiva restritiva, certo? Retomando aí um termo antecedente, no caso, os alunos, ok? Eu coloquei essa luzinha, mas tem outras também lá no blog que vocês poderão olhar, aprofundar um pouquinho mais, tá? Então fica aí a dica. Pois bem, agora nós vamos conhecer as funções sintáticas dos pronomes relativos, que têm dupla função no período. A primeira função é de conectivo, pois ligam duas orações, e a de termo, da oração adjetiva que introduzem. A função sintática do pronome relativo pode ser facilmente reconhecida quando o substituímos por seu termo antecedente. Feita a substituição, o pronome relativo assumirá a mesma função que o termo antecedente apresentar na frase substituta. Vamos entender as várias funções sintáticas aqui que a palavra que, o pronome relativo que, exerce em vários contextos, tá? E não se esquecer que essa palavrinha aí refere-se a coisas ou a pessoas. Pois bem, vamos começar pela letra B, vai ser o nosso primeiro falha nossa de hoje. Eu não sei o que foi que eu fiz aqui, que acabou invertendo. Enfim, a palavra que exerce a função sintática de objeto direto na seguinte frase: cresceram as roseiras que mamãe plantou no jardim. Percebam aqui que nós temos uma oração, um período composto por subordinação e o que está retomando o termo as roseiras. Se nós transformarmos essa oração aí, esse período composto por subordinação em um período simples, teremos a seguinte frase: mamãe plantou as roseiras no jardim. E aí vamos fazer a pergunta ao verbo: mamãe plantou o quê? Então precisamos de um complemento e chamamos esse complemento de objeto direto do verbo transitivo direto plantar, certo? E aproveitar aqui também, né, temos o termo no jardim, que é um adjunto adverbial de lugar. Voltando à frase de cima, então, nós temos aí o pronome relativo que, retomando o termo antecedente as roseiras, que tem função aqui de objeto direto, certo? Agora sim, a letra A, quando a palavra que, o pronome relativo que, exerce a função de sujeito da oração. O homem que é honesto dorme tranquilo. Percebemos então que o pronome relativo que retoma o termo, a expressão o homem. O homem é honesto. Então nós temos aí o sujeito antes do verbo de ligação, o é aí, e o honesto é o predicativo do sujeito, tá? Então o que, pronome relativo que, exercendo a função de sujeito. Vamos ver aqui então o caso em que a palavra que, o pronome relativo que, exerce a função de objeto indireto. Vejamos no exemplo. Estas são as informações de que você necessita. Vamos transformar o período composto em um período simples. Você necessita das informações. Nós temos o verbo necessitar aí. Vamos fazer a pergunta ao verbo. Quem necessita, necessita de algo. Então, nós temos um complemento preposicionado. Olha a preposição das aí, ok? Quem necessita, necessita de algo, necessita de alguém. Então, perceba que na oração acima, o de que, estas são as informações de que você necessita. O pronome relativo que exerce a função sintática de objeto indireto. Já no exemplo a seguir, ela é classificada como complemento nominal. Surpreendem-nos as loucuras de que ela é capaz. Transformando de novo aqui o período composto por um período simples, ela é capaz de quê? Quem é capaz de algo. Vamos fazer a pergunta ao nome, tá?
Aqui nós temos um adjetivo, então temos um complemento desse adjetivo. Quem é capaz de alguma coisa, é capaz de algo. Então nós complementamos o significado aí de capaz, né? Então ela é capaz de loucuras. Voltando ao termo, a oração acima, temos surpreende-nos as loucuras de que ela é capaz. Então esse de que, no caso aí o pronome relativo que, exerce a função sintática de complemento nominal, está completando o nome, que no caso aqui seria o adjetivo capaz, capaz de loucuras, ok? O pronome relativo que pode exercer a função sintática de predicativo do sujeito. Vejamos neste exemplo. Não confio no hipócrita que você é. Nós temos período composto aí, vamos transformá-lo num período simples. Você é hipócrita. Nós temos você, que já sabemos que é o sujeito da oração. Temos o verbo de ligação ligando o sujeito ao seu predicativo do sujeito, sendo representado pelo adjetivo aí hipócrita, tá? Então, se temos aí a certeza de que hipócrita é o predicativo do sujeito, logo, o período composto acima, introduzido pelo pronome relativo que, ele tem a função sintática de predicativo do sujeito. Penúltima função sintática do pronome relativo que, ele pode ser um agente da passiva. Vejamos no exemplo. Aquele é o cão porque foi mordido. Lembrar que o agente da passiva é o termo que, na voz passiva analítica, pratica a ação expressa pelo verbo. E não se esquecer também que é um termo obrigatoriamente regido pela preposição por. Quando vocês tiverem oportunidade, assistam ao vídeo que fala sobre agente da passiva ou vozes do verbo, certo? Então, voltando ao cerne aqui da nossa questão, que é o pronome relativo que, temos embaixo um período simples aqui. Fui mordido pelo cão. Temos agente da passiva, portanto, o quezinho acima, o pronome relativo que é antecedido por uma preposição, a preposição por, tem a função aí de agente da passiva. E chegamos à última função sintática do pronome relativo que no caso exerce a função sintática neste contexto de adjunto adverbial. Vejamos no exemplo. Aquele é o hospital em que nasci, transformando então o período composto por subordinação em um período simples, nós temos nasci no hospital. O termo no hospital é um adjunto adverbial de lugar, tá? Portanto, a conjunção... mais um falha nossa aí, ó. Portanto, o pronome relativo que exerce a função sintática aí de adjunto adverbial de lugar, porque ele retoma o termo antecedente, o hospital. E por que saiu na hora que eu fui me referir à palavra que, saiu conjunção? Não se esqueça que a palavra que ela pode pertencer a várias classes gramaticais, inclusive a conjunção. Mas quando ela for conjunção, ela vai introduzir oração subordinada substantiva. Neste contexto aqui, sempre que for um pronome relativo, ela vai estar introduzindo uma oração subordinada adjetiva, certo? E neste contexto aqui, para nós fecharmos, ele tem função sintática de adjunto adverbial, porque retoma o termo antecedente, o hospital. Ok? Ficou clara aí a informação? Agora vamos conhecer a função sintática que o pronome relativo quem exerce dentro de uma oração, tá? Não se esqueça de que o pronome relativo quem refere-se somente a pessoas e sempre aparece preposicionado. Ok? Legal? Então, afinal, pronome relativo quem exerce qual função sintática? A de objeto indireto. Vejamos no exemplo. Aqueles são os chefes a quem devemos obedecer, transformando o período composto por subordinação aí em um período simples. Abaixo nós temos devemos obedecer aos chefes. Quem obedece, obedece a alguém.
Então nós temos aí um verbo transitivo indireto e seu complemento aí é um objeto indireto porque ele vem preposicionado, a preposição aos aí, ok? Temos uma locução verbal e seu principal verbo acaba sendo, aqui no caso, o verbo obedecer. Devemos obedecer e quem obedece, obedece a alguém. Esse complemento, repetindo, esse complemento é um objeto indireto, portanto, o pronome relativo quem no contexto acima, que introduz aí uma oração subordinada, né? Adjetiva, esse pronome relativo remete ao termo antecedente os chefes, portanto, tem função sintática de objeto indireto. Muita atenção ao pronome relativo cujo e suas variações, tá? Pronome relativo cujo tem valor possessivo e concorda com o ser a que se refere. E tem função sintática de adjunto adnominal, está junto ao nome. Vejamos no exemplo. O incêndio, cujas origens estão investigando, causou bastante prejuízo. Fazendo a inversão aqui, transformando o período composto por um período simples, nós temos estão investigando suas origens. Lembra que eu disse que o cujas tem valor possessivo? Lembra lá do pronome possessivo. Seu, sua, seus, suas, nosso, nossa, vossos, vossas. Então nós temos suas que acompanham o substantivo origens, ok? Ó, substantivo origem, então suas tem valor aqui de adjunto adnominal. Logo, cujas, no período composto acima, tem função sintática de adjunto adnominal, certo? E por fim, nós vamos concluir a nossa aula de hoje com o pronome relativo onde. E qual função sintática ele exerce? Adjunto adverbial de lugar, porque ele indica lugar, tá? Vamos ver no exemplo que segue. Visitarei o sítio onde meus pais moram. Visitaremos o sítio onde meus pais moram. Transformando o período composto por subordinação em um período simples abaixo, teremos meus pais moram no sítio. Perceba que o termo, né, a expressão aí, no sítio, é um adjunto adverbial de lugar, tá? Portanto, o pronome relativo onde, no contexto acima, tem função sintática de adjunto adverbial de lugar, ok? Espero que vocês tenham gostado, principalmente eu espero que vocês tenham entendido, ok? Um grande abraço a todos e os slides que seguem são apenas lembretes, tá? Um grande abraço, até mais, até a próxima. E aqui é só um lembrete para que você não se esqueça de olhar lá na descrição deste vídeo. É só clicar que você já vai Eita! Vamos lá, é só clicar que você será direcionado para o meu blog e poderá aprofundar, estudar um pouquinho mais sobre este assunto, tá? Eu ia cortar para gravar outra vez, né, aqui em cima, mas vamos deixar o falha nossa aí para darmos um pouquinho de risada e deixar o negócio um pouquinho mais descontraído, né? Como fazemos em sala de aula. E aqui nós temos mais um lembrete, também lá na descrição, tem minhas redes sociais, se você quiser acompanhar mais sobre a nossa língua portuguesa, as postagens que eu costumo fazer, é só curtir, seguir, compartilhar, deixa sua sugestão, seu recado, sua crítica. Vai ser muito bem-vinda a sua sugestão e sua crítica, tá? E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Espero principalmente que vocês tenham entendido. Um grande abraço e que Deus continue abençoando os estudos de vocês.